Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Para iniciar esse podcast, hoje o tema tratado será sobre Santo Agostinho, onde nossos convidados serão Gustavo Boldo, Eduardo Casado, Cauã e Eduardo Ferreira. Então, eu gostaria já de começar fazendo uma pergunta para você, Gustavo. Em relação a Santo Agostinho, o que o motivou à conversão e ao cristianismo dele? E qual foi o impacto desse momento na obra de Santo Agostinho? Agora, respondendo a sua pergunta, Nicolas, eu gostaria de dizer que a conversão do Santo Agostinho não foi um momento isolado, mas sim foi o fim de uma verdadeira maratona existencial, porque ele passou anos tentando saciar suas dúvidas em várias correntes filosóficas e religiosas, porém sempre sentia um vazio, um completo nada. O ponto de virada foi quando ele estava num dia de tanta angústia que ele ouviu uma voz infantil dizendo: Toma e lê. Ele abriu as cartas de Paulo e encontrou exatamente o que ele precisava para mudar a vida dele. E então foi isso, depois disso que tudo mudou. Tipo, a conversão transformou a visão dele do mundo e suas propriedades e também suas obras mudou tudo. Ele escreve as confissões, mergulha na relação entre fé e razão, se torna uma das mentes mais influentes do cristianismo. A conversão não é só religiosa, é um renascimento intelectual e também emocional, né? Agora uma pergunta para você, Eduardo Casado. Qual o papel teve a mãe de Santo Agostinho, Santa Mônica, na trajetória espiritual de Santo Agostinho? A Santa Mônica é uma presença decisiva na vida do Agostinho. Ela é aquela mãe que acompanha de perto, com paciência, firmeza, todas as fases pelas quais ele passava. Durante anos ela rezou por ele, ficou do lado dele nas dúvidas, nas escolhas difíceis, até nos caminhos que ele tomou e que não eram os melhores. Uma coisa importante é que Mônica não tenta obrigá-lo a nada. Ela influencia pelo exemplo, pela forma tranquila com que vive a própria fé. Quando Agostinho finalmente decide mudar e se converter, ela tá lá, tá presente. Mônica também tem uma sensibilidade muito grande. Ela percebe quando o filho tá inquieto, quando ele tá buscando respostas. E nunca trata como alguém perdido, mas como alguém em processo. Isso cria um espaço muito humano e verdadeiro na relação dos dois. E ainda a imagem das lágrimas dela, que Agostinho menciona várias vezes. Para ele, essas lágrimas eram um sinal profundo do amor e da esperança da mãe dele, algo que o acompanhou ao longo do caminho. No fim, Mônica não é simplesmente uma figura de apoio, ela é alguém que acompanha de perto, que sustenta e orienta, mesmo sem impor nada. A presença dela cria o clima afetivo e espiritual que permite que Agostinho amadureça e aos poucos encontre o próprio caminho. Sem Mônica, a trajetória dele certamente teria sido muito, muito diferente. E agora para você, Eduardo Ferreira. Como era o contexto histórico e cultural do Império Romano no tempo de Agostinho? Bom, no tempo de Santo Agostinho, o Império Romano vivia um período de crise profunda e transformação. Naquela época também tinha queda e instabilidade política. O império estava enfraquecido, sofrendo com invasões de povos germânicos, disputas internas pelo poder e perda gradual dos territórios. Em 410, Roma foi saqueada pelos visigotos, um choque enorme para o mundo na época. Agora, o cristianismo ele veio se tornando dominante, porque após o Edito de Milão, o cristianismo deixou de ser perseguido e ganhou força. Ela também tornou-se a religião oficial do império. Agostinho viveu exatamente essa transição cultural do paganismo para o cristianismo. Outra coisa também foi a transformação cultural,
que a cultura clássica romana ainda estava presente, mas em declínio. Havia uma convivência tensa entre antigas tradições pagãs, filosofia greco-romana e a nova mentalidade cristã. Agostinho é fruto dessa fusão. E mais duas coisas que eu quero falar também é as pressões sociais e econômicas. Naquela época, crises econômicas, desigualdade social, corrupções e altas cargas tributárias marcaram a vida cotidiana. Isso também abalou muitas cidades do norte da África, onde Agostinho viveu e também enfrentavam conflitos e instabilidade. Agora, uma última coisa que eu quero falar aqui é a busca espiritual e filosófica, que é, em meio ao caos político e moral, muita gente buscava respostas religiosas e filosóficas. Por isso, ideias como maniqueísmo, neoplatonismo e o próprio cristianismo estavam em alta. Agostinho dialoga com todas elas. Para finalizar nosso podcast, eu gostaria de saber de você, Cauã. Qual é a principal diferença entre a filosofia agostiniana e a filosofia grega clássica? Eu gostaria que você explicasse isso para nós. A filosofia agostiniana, inspirada por Santo Agostinho, e a filosofia grega clássica, representada por pensadores como Platão e Aristóteles, está na redação entre razão e fé, bem como na origem e finalidade do conhecimento. A filosofia grega clássica ênfase na razão. Os filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles acreditavam que a razão humana era suficiente para alcançar a verdade e compreender o mundo. Buscava pela verdade e a verdade natural. O conhecimento era buscado por meio da observação, da lógica e da reflexão filosófica. E a filosofia agostiniana, primazia da fé sobre a razão. Santo Agostinho acreditava que fé era o ponto de partida para a verdadeiro conhecimento. A razão era o importante, mas subordinada à fé. Teocentrismo. Deus é o centro de toda a realidade e da reflexão filosófica. O conhecimento verdadeiro vem da iluminação divina. Interioridade. Agostinho valorizava a introspecção e a busca anterior como caminho para encontrar Deus e a verdade.